Capítulo 1. História de Yuto. Yuto nasceu em uma pequena e remota vila, onde as casas eram simples e os campos vastos, rodeados por florestas densas. Seus pais eram camponeses, e a vida deles nunca foi fácil. O trabalho nas terras, embora árduo, garantia o sustento diário, mas pouco mais. Não havia riquezas ou grandes expectativas na vila. A magia era algo distante, falado em histórias antigas e lendas que os aldeões compartilhavam nas noites frias ao redor da fogueira. Mas para Yuto, a magia sempre foi um conceito distante, algo que ele observava nas histórias, mas nunca imaginou que poderia tocar. Kael e Lyra eram seus amigos de infância, com quem ele cresceu. Kael, com sua energia vibrante e coragem incontestável, sempre se destacou entre os outros meninos da vila. Desde pequeno, Kael tinha o sonho de se tornar um grande aventureiro. Ele se via como alguém destinado a algo maior, algo além dos campos e das montanhas que cercavam sua casa. Já Lyra, com sua alma gentil e sensibilidade para a magia, era uma presença constante ao lado de Yuto e Kael. A amizade entre os três era inquebrantável. Eles exploravam as florestas, jogavam à beira do rio e compartilhavam sonhos de um futuro distante, onde iriam além dos limites da vila. Embora Yuto fosse tímido e mais introvertido do que seus amigos, algo dentro dele sempre o impulsionava a sonhar também. Ele sentia que havia algo a mais para sua vida do que apenas os campos e a loja simples de seus pais. Mas o que seria, ele não sabia. Havia dias em que ele olhava para as montanhas distantes e se perguntava o que existiria além daquelas colinas, além das florestas que cercavam sua vida cotidiana. Ele sabia que, de alguma forma, seu destino estava ligado a algo maior do que ele imaginava. Nos dias que antecederam o ataque, algo no ar parecia diferente. Um calor incomum invadia o campo durante a tarde, e o céu, que costumava ser claro e vasto, estava coberto por nuvens espessas. O vento, que normalmente passava suavemente pelas árvores da floresta, agora trazia um murmúrio inquietante, como se algo estivesse se aproximando. Yuto não conseguia entender o que estava acontecendo, mas sentia um desconforto crescente dentro de si. Enquanto exploravam as trilhas perto da floresta, Kael começou a se mostrar ainda mais agitado do que o normal. Tem algo errado, ele disse, olhando para o horizonte com uma expressão tensa. Não sei, mas sinto como se estivessem nos observando. Lyra, normalmente tão serena, também parecia mais nervosa. Ela parou no meio da trilha, tocando o ar com as pontas dos dedos, como se tentasse sentir algo que estava no ambiente, mas não conseguia entender. Seus olhos se fixaram em Yuto por um momento, e ele sentiu uma pequena faísca de energia entre eles. Yuto. Ela disse, quase em um sussurro, algo está prestes a acontecer. Precisamos ficar atentos. A sensação de inquietação continuou, mas eles ignoraram os sinais, acreditando que poderia ser apenas uma coincidência. No entanto, quando a noite caiu e a vila foi tomada pela quietude, algo parecia fora do lugar. Os animais estavam estranhamente silenciosos, e até o vento havia parado. Ninguém na vila sabia, mas aquele silêncio era o prenúncio do que estava por vir. Embora Yuto tivesse se conformado com sua vida simples, ele sempre sentiu que havia algo mais esperando por ele. A tranquilidade da vila, por mais acolhedora que fosse, não o preenchia completamente. Ele não sabia o que exatamente, mas o que o incomodava mais era a sensação de estar desperdiçando sua vida, preso a uma rotina que não fazia sentido para ele. Em suas conversas com Lyra, ele tentava expressar esse sentimento, mas não conseguia entender sua própria inquietação. Lyra, percebendo a angústia de Yuto, tentou confortá-lo. Você não está sozinho nisso, Yuto. Eu vejo algo em você, talvez um poder, ou talvez um destino que você ainda não compreendeu. Às vezes, o que procuramos está bem dentro de nós, esperando para ser despertado. Yuto não sabia o que Lyra queria dizer exatamente, mas havia algo reconfortante em suas palavras. Ele desejava acreditar, mas ao mesmo tempo, não sabia o que fazer com esse desejo. A única coisa que sentia com clareza era que sua vida estava prestes a mudar, embora não soubesse como nem porquê. A noite do ataque à vila chegou como um pesadelo. Quando os monstros invadiram a aldeia, o caos tomou conta rapidamente. O som das criaturas se aproximando era como um trovão distante, mas logo tomou forma e se aproximou com uma ferocidade aterradora. Yuto, ainda atordoado pela perda de seus pais, sentiu uma onda de raiva e impotência crescer dentro dele. Quando ele viu seus pais caírem, tentando protegê-lo, algo em seu interior explodiu. O impacto foi imediato e avassalador. Yuto,
Sem saber o que estava fazendo, gritou e, de repente, uma onda de energia pura irrompeu de seu corpo. A sensação foi indescritível, uma explosão de calor e luz, como se cada célula de seu corpo estivesse sendo preenchida por um poder que ele nunca soubera que existia. Ele sentiu como se estivesse se fundindo com a terra, com o ar, com tudo ao seu redor. Era como se o próprio mundo estivesse respondendo à sua dor e raiva. A energia emanou de Yuto de forma tão intensa que os monstros próximos foram repelidos, jogados para trás por um impacto invisível. A luz que formou ao seu redor era pura e cegante, uma aurora feita de pura força. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas a sensação de poder foi inebriante, e ao olhar para Kael e Lyra, viu-os estupefatos. Isso foi você? Kael perguntou, ainda em choque, seus olhos fixos em Yuto, que parecia cercado por uma energia luminosa. Yuto, em choque, apenas balançou a cabeça, incapaz de entender o que acabará de acontecer. Ele olhou para os restos da vila, para os corpos de seus pais, e sentiu uma dor esmagadora misturada com uma força ainda desconhecida dentro dele. O único desejo que ele tinha agora era entender o que era aquele poder e como ele poderia usá-lo. Com a destruição da vila e seus pais perdidos, Yuto sabia que não havia mais nada que o mantivesse ali. O único caminho à frente era partir, buscar respostas e entender o que realmente aconteceu com ele. Com a ajuda de Kael e Lyra, que estavam determinados a acompanhá-lo, Yuto tomou a difícil decisão de deixar tudo para trás. A grande cidade era agora o destino, e enquanto caminhavam para lá, Yuto sentia que algo mais estava à espreita. Algo mais profundo e misterioso, que ele ainda não conseguia compreender, mas que começava a se revelar conforme avançavam. O mapa que antes parecia distante e intransponível agora parecia um convite para um novo começo. E assim, os três partiram em direção à cidade, deixando para trás a vila arrasada e uma parte de si mesmos. A jornada de Yuto estava apenas começando, e o destino, com seus mistérios e desafios, estava à espera.